dar mais algumas informações preciosíssimas, informações bíblicas, teológicas, sobre o assunto ainda adoração, que tem sido um assunto que, pelo menos os que estão falando comigo, é que tem mexido com muita gente. Graças a Deus por isso. Está mexendo, é porque o assunto é bom. E realmente falar sobre adoração é tremendo. Vocês estão vendo que hoje está aqui comigo o Paulo José. O Marcos Paulo, ele está trabalhando e por questões de trabalho ele não está podendo fazer a transmissão comigo nesses dias. O nosso irmão Cláudio está tentando arranjar um jeito aí de fazermos a gravação antecipadamente para colocar depois. Mas enquanto a gente não consegue fazer isso, eu vou fazendo sim o tradutor. Mas botei aqui do meu lado hoje o Paulo José, é o meu neto também, tem 12 anos, e vai começar a ser discipulado aqui também nas lives, né? Ele está com medo tremendo, está nervoso. Ah, mas eu vou falar, eu não sei falar inglês. Calma, ninguém fala inglês aqui, eu vou falar português, né? Fica tranquilo. Está aqui comigo só para me assessorar e para ser meu discípulo aqui, porque eu vou discipular na live. Pode ser que não aprenda em um mês, em 2 meses, 3 meses, mas pelo menos em um ano vai estar fazendo live aqui sozinho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá pelo meu bem. Cumprimento pessoal. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Paz do Senhor, irmãos. Sou novo aqui, eu espero que continue fazendo mais live. E estou muito grato por estar aqui fazendo live na minha primeira vez. Amém. Que bonito. Já está falando bonito já, graças a Deus, né? Então, irmão, vamos orar e começar logo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, meu Pai, te rendemos graças de todo o nosso coração. Buscamos a Tua bênção, Pai amado, te pedimos perdão pelo nosso atraso hoje, pela nossa dificuldade de estar fazendo essa live aqui hoje, mas eu não gostaria de deixar passar em branco, Pai amado, estar aqui ministrando essa palavra. Portanto, Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua benignidade, a Tua misericórdia nos alcance nesta tarde e nos ajude, Pai amado, a ter sabedoria, ter entendimento, conhecimento para ministrar aquilo que nós devemos ministrar. Que o Teu nome sempre seja exaltado. E como sempre, Pai, toda honra e toda glória será entregue a Ti, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és o único digno de receber toda honra e toda glória, toda gratidão, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá? Deus seja louvado, que nesse momento agora nós possamos estar, de fato, trazendo aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Deixa eu dar uma baixadinha aqui para ficar melhor para todo mundo. Amém, graças a Deus. Nós terminamos a live na hoje é sexta-feira, na quarta-feira, e começamos, irmãos, para falar sobre a música do Novo Testamento, né? Como funcionava a adoração do Novo Testamento. Só que a adoração do Novo Testamento ganhou uma amplitude diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento havia lá os cantores, os levitas, que ficavam o tempo todo ministrando no templo. O templo de Salomão, principalmente, foi organizado por Davi. Davi foi quem introduziu a música e todo o arranjo instrumental, etc. Quando chega no Novo Testamento, aí as pessoas já não se reúnem mais nos templos. Ou seja, alguns vão ao templo, né, antes de ser destruído, no ano 70 da nossa era. Mas quando a igreja começou a se espalhar, a igreja não tinha endereço fixo. A igreja não tinha um local, a igreja é rua tal, número tal, né? Não tinha placa de igreja, não tinha nada, porque nem a intenção era essa. Então a igreja começou a se espalhar pelas casas, pelas ruas, né? Onde havia espaço, pelos telhados, né? Pelos eirados, pelo deserto, né? Onde havia espaço, né? Na beira do rio, na beira do mar, na Galileia, Nazaré, todo quanto era lugar que havia espaço para se fazer um culto, ali estava o culto. Então, irmãos, não existia a tal formalidade que existe hoje. Ou seja, a institucionalidade da igreja não havia naquele tempo, não existia. Até porque nunca foi plano de Deus institucionalizar a igreja. A igreja, ela é um corpo vivente, um corpo que se move, um corpo vivo. Não nasceu para ser estática, não nasceu para ser parada. Ela foi formada pelo Senhor para se movimentar, para estar sempre em movimento. Porque já que é um corpo, o corpo fica em movimento. Então a igreja começou a se espalhar de uma forma até muito rápida no começo, né? Aquelas grandes conversões que aconteceram lá em Jerusalém, né?
primeira vez quase 3 mil, depois mais 5 mil, e foi chegando gente, depois, 8 anos depois, quando veio a perseguição em Jerusalém, a igreja então deu uma arrancada para outras terras, para outros lugares, para outros países, e então começou a se espalhar de forma assim muito, muito bonita, porque era o corpo em movimento. Então, quando se falava a igreja em tal lugar, a igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica, a igreja em Corinto, a igreja em Antioquia, né? As pessoas não tinham diferença de nome de igreja. Qual é a igreja que está lá? É essa igreja, aquela igreja? Não, é a igreja do Senhor, é o corpo do Senhor. Bem, aí com isso acontece uma coisa interessante na liturgia do culto. Ora, a principal peça na liturgia cristã no começo era exatamente o ensino da palavra. Preste bem atenção nisso, porque você vai ver que no ensino da palavra entra a adoração. E quando a adoração também entra para instruir. As pessoas são instruídas também durante a adoração. Nós vamos explicar isso direitinho mais à frente. Então, só que, como era numa casa, noutra casa, naquela casa, não tinha lugar certo, não tinha hora certa, não tinha momento certo, então não havia essa questão de instrumento. Vamos levar a harpa para a casa da irmã Florental, que hoje é o seu culto lá. Vamos levar os símbolos, vamos levar os alaúdes, nada disso. Então, o culto começava e o culto, a liturgia do culto era sempre começar ensinando a palavra e a palavra continuar sendo ensinada 2, 3, 4 horas, depende do tempo que ficasse lá. Então, quando havia o cântico, o cântico era a capela, era um cântico sem instrumento, naquele primeiro momento. Não havia essa formalidade de culto de louvor, né? Grupo de louvor, grupo de adoração, não. Todos cantavam, porque agora não era apenas os levitas, agora todo mundo cantando, todo mundo louvando a Deus. Não havia a preocupação que existe hoje com a questão da voz afinada, de quem cantava bem, quem não cantava bem. Você imagina que era uma igreja onde havia crianças, adolescentes, adultos, idosos, e para formar um coral, né, com voz de criança, voz de adolescente, voz de idoso, era completamente, né, uma coisa complicada. Não havia, vamos ensaiar, vamos fazer isso, não. Havia a inspiração, quando a inspiração descia, eles então começavam a cantar. Mas que tipo de música cantavam? O que é que eles cantavam? Cantavam o quê? Não tinha um inário, não tinha um inário formado, não tinha um CD, não tinha uma música gravada, não tinha um pendrive, não tinha nada. Então, quando a gente chega na doutrina dos cânticos e louvores, preste atenção que eu estou usando a palavra doutrina mesmo, não estou enganado não. Tem gente que não usa essa palavra, tem teólogo aí que não usa essa palavra, mas eu uso a palavra doutrina porque o cântico na igreja, o louvor, a adoração, a música na igreja é um assunto doutrinário. Por que é um assunto doutrinário? Porque, infelizmente, as pessoas não entenderam que a música foi dada por Deus para a igreja, para o seu povo, como uma forma de comunicação. Olha o que eu estou dizendo, forma de comunicação. Não é porque nós temos que fazer uma música com uma rima bem certinha, com isso, com aquilo, não. Nós estamos falando que é uma forma de comunicação. Tanto faz do Senhor para nós, como nós para outras pessoas aqui na Terra. Você vai ver o apóstolo Paulo falando que quando nós nos reunimos, quando estamos reunidos, deixa eu pegar aqui a parte que eu quero ler, porque eu terminei a parte do reconhecimento. Vocês viram que eu encerrei falando sobre reconhecimento. Não existe adoração se não houver primeiro o reconhecimento do Senhor e dos seus feitos. A pessoa tem que reconhecer dele. Então não adianta, eu vou adorar a Deus, vou fazer... Adorar quem se você não reconhece, você não sabe quem é, né? Então tem que haver o reconhecimento, como houve do leproso, como houve da prostituta, como houve de várias pessoas, como houve dos reis magos, desse pessoal todo, né? Da mulher Fenícia, e por aí vai um monte de gente que adorou o Senhor ao vê-lo, ao encontrá-lo. Quer dizer, o reconheceu, né? O reconhecimento é tão forte que até o diabo, lá, o gadareno que estava lá em Gadara, até ele reconheceu, né?
Ele não adorou. A nossa versão em português, você vai encontrar a palavra adorou, mas o demônio não adorou, porque o demônio não opera em espírito e em verdade. O demônio opera na mentira. Quem opera na mentira não é adorador, né? Se você conhece um cristão, se você conhece alguém da igreja que é mentiroso quanto mais, que mente sem parar, que não tem caráter, que não tem vergonha na cara e que mente sem parar, ele jamais será um adorador, porque ele não opera na verdade, ele opera na mentira. E a Bíblia é muito clara quando diz que o diabo é o pai da mentira. Então, não tem nada a ver com o Senhor. E quem opera na mentira, jamais também vai operar no espírito. Quem opera no espírito, não mente. Quem mente, não opera no espírito. Se não opera nem no espírito nem na verdade, não vai ser adorador de forma alguma. Amém? Então, vamos lá. Ele disse que chegaria a hora, falando para a mulher samaritana, que chegaria a hora. Ele falou assim, vai chegar a hora e agora é, porque ele está falando dele mesmo. Vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, quando Jesus Cristo veio à Terra, uma das coisas maravilhosas que ele reconectou, que ele trouxe conhecimento, que ele trouxe revelação, que ele trouxe informação, que trouxe uma palavra ungida de sabedoria, foi justamente sobre a questão da adoração, né? Por quê? Porque há muito tempo que não se falava em adoração na terra ao Senhor. De repente o Senhor Jesus vem, começa a adorar o Pai e começa a ensinar também sobre isso. Quando fala de espírito e verdade, é o que eu estou falando aqui. Tem que andar diante do Pai, em espírito, e tem que andar na verdade. Aí você se torna um adorador. Bem, mas voltando a falar da música, então o apóstolo Paulo, ele diz que nós, todos nós, somos moradas do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo está dentro de nós. Agora, por que essa ênfase no Espírito morar dentro de nós? Se o Espírito mora dentro de nós, ele veio fazer morada em nós, significa que ele assumiu o controle, assumiu o governo das nossas vidas. Quando ele assume o governo das nossas vidas, ele passa a controlar tudo, mas principalmente nossa mente e nosso espírito. Isso é profundo, irmãos. Olha o que eu vou explicar aqui. Então, quando eu estou em adoração, sozinho, não tem ninguém perto de mim, não estou na igreja, estou longe, estou isolado, eu estou no monte, eu estou dentro do meu carro, eu estou no lugar onde não tem ninguém perto de mim. E resolvo então orar, resolvo adorar o Senhor. Naquele momento que eu estou só, e adoração, o Espírito que está me governando, ele traz a inspiração para mim. A inspiração sobre o que eu vou dizer. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, olha que coisa tremenda. Eu não sei, então vai interceder por mim. Mas quando fala gemidos inexprimíveis, ele está trazendo a inspiração para que eu abra minha boca e comece a falar. Só que eu não vou falar, se ele está governando minha mente, eu não vou falar ou não vou cantar um hino que eu vi no Inário. Um hino que está no Inário há 300 anos. Que fala de muitas coisas aí e tal, etc. Aí eu vou ficar repetindo aquele mantra, né? Repetindo, como se fosse uma adoração. Ora, preste atenção, se eu sou inspirado pelo Espírito Santo, ele vem, me governa e me libera para uma adoração e conhecimento que ele fez por mim, que Deus fez por mim. Então, nessa hora, as palavras que saem da minha boca são palavras que a Bíblia chama de um novo cântico. Um novo cântico é para as pessoas nascidas de novo. Pessoas que não nasceram de novo não têm novo cântico. O que acontece? Eu, Paulo Ventura, vou levantar meus olhos ao Senhor, vou começar a adorá-lo, vou começar a dizer coisas. E de repente essas coisas que eu digo, eu sou tomado pelo Espírito Santo, eu começo a dizer cantando, começo a dizer louvando. Eu não sei escrever hino, eu não sou, que escreve hino é minha esposa
tem lá mais de 100 hinos escritos, é compositora, mas eu não sou. Mas acontece que naquele momento, exatamente naquele momento da adoração, eu sou tomado pelo Espírito e de repente eu começo a falar cantando ao Senhor. Ué, mas, ô apóstolo Paulo, você não sabe cantar, você não é afinado, você não sabe tocar nada, como é que você vai cantar para o Senhor, como é que você vai adorar o Senhor? Esse aqui é o problema. Eu sou carnal, eu sou pobre coitado, eu sou pecador, eu necessito, eu preciso de que o Espírito Santo governe a minha vida, me inspire, toque no meu coração, para que eu então possa abrir a minha boca debaixo da inspiração e começar então a engrandecer o nome do Senhor e muitas vezes cantando. Quantas e quantas vezes já ocorreu isso comigo? E até falando línguas estranhas, línguas que eu não entendia, não entendo, mas quantas vezes eu estava orando em línguas e comecei a cantar em línguas. Olha que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, eu vou confessar para vocês, isso acontece na minha vida há muitos anos, durante todo o meu ministério acontece, mas eu confesso a vocês que eu só comecei a entender essas coisas há pouco tempo, quando eu comecei a me aprofundar no fundamento da adoração. Aí que eu comecei a entender certas coisas que aconteceram comigo no passado e que acontece com outras pessoas e também na Bíblia, né? Com muita gente na Bíblia aconteceu também de repente abrir um cântico. Eu já expliquei aqui de Maria no Novo Testamento, quando Isabel reconheceu o Messias na barriga de Maria, Isabel, né, solta uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, né? De onde me provém que eu seja visitada pela mãe do meu Salvador, porque a criança mexeu no seu ventre. Naquele momento ela foi tomada pelo Espírito. Isabel não estava na carne, Isabel foi tocada pelo Espírito naquela hora. E de repente, quando Maria se aproxima e ouve aquelas palavras de Isabel, Maria também é tomada, e de repente ela começa a cantar um hino que ela nunca compôs, um hino que ela nunca escreveu, palavras que ela nunca disse. Ela começou naquela hora, né, começou a engrandecer o nome do Salvador que estava na barriga dela. Então aquilo foi o Espírito Santo tomando uma e tomando outra, para inspirar e naquele momento soltaram uma palavra de adoração, um cântico de adoração. Então, preste bem atenção que nós vamos ver outros cânticos lá com o apóstolo Paulo, com Pedro, né? Os cânticos na prisão, tudo isso. Nós vamos ver que há uma dependência tremenda do Espírito Santo para que ele faça essa conexão entre nós pecadores, né? Nós, quando olhamos para a nossa própria vida, nós falamos assim, ai de mim, eu sou um pobre coitado, quem sou eu para adorar, quem sou eu para chegar na presença do Pai e adorar? Então, como nós somos fracos e reconhecendo a nossa fraqueza, então o Espírito Santo vem, assume o governo, assume o controle, e então começa a liberar esses tais cânticos de que eu estou falando aqui, cânticos espirituais. É notório a gente esclarecer que na própria Bíblia, né, você vai ver que pessoas que deveriam adorar, deveriam estar numa posição de adoração, estavam com problemas, muitos problemas. Eu posso citar aqui o profeta Isaías, eu posso citar aqui o próprio Davi também estava com problema da adoração, e de repente eles foram ajudados. Por exemplo, quando Isaías teve a visão, no capítulo 6 do seu livro, quando ele teve a visão do Senhor, ele disse, ai de mim que vou perecer. Eu vou perecendo porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu vou morrer porque eu vi a glória e sou um pecador. Não posso fazer nada. Naquele dia, não foi o Espírito Santo que tocou no coração dele. Naquele dia, foi um anjo, né, um serafim, que a Bíblia diz que com uma tenaz pegou uma brasa do altar, tocou nos seus lábios, e disse assim, a tua iniquidade foi tirada. Então, quando tirou com aquela brasa, ele foi conectado à visão que ele estava tendo, para então ouvir, né, abrir a boca e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É o que acontece com a gente. Quantos de nós, às vezes, irmãos, vocês devem saber disso mais do que eu, quantas vezes você está vazio, você está em luta, você está na prova, você está em dificuldade, você não consegue se levantar, está desanimado, está na batalha espiritual, e de repente você acha que está tudo perdido. E aí vem o toque do Espírito Santo de Deus, te levanta, e da pessoa que estava caída,
se levanta um grande adorador para entrar na presença de Deus, tocado pelo Espírito Santo e começar a adorá-lo poderosamente. Olha que coisa tremenda quando ocorre isso. Comigo já ocorreu várias vezes, e eu sei que com muita gente ocorre o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele disse para o Senhor uma vez que ele estava, demônios bofeteando ele todo dia na cara dele. Ele disse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Orei. E a resposta foi a seguinte: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu poder, Paulo, não se aperfeiçoa na fortaleza, se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco você estiver, mais eu me manifestarei em você. E foi o que aconteceu com ele. E naquele momento ele aceitou aquela palavra e reconheceu a sua fraqueza, e Deus começou a abençoá-lo cada vez mais. Então, quando Paulo começa essa doutrina dos cânticos da igreja, eu vou ler aqui a palavra para vocês, que ele fala, a função dos cânticos, porque a palavra cântico é música. Ele fala cânticos, músicas, e salmos, ou seja, adoração, louvor. Para que serve o cântico? Aí ele vai e explica aqui claramente. A palavra de Cristo, olha o que ele explica aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Estuda a palavra, tem a palavra, muita palavra. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Olha, preste bem atenção, irmão, isso aqui é a chave da história do Novo Testamento na música. Eu vou repetir todinho. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Palavra, está falando de palavra aqui. Está falando de conhecimento. Está falando de estudo. Está falando de entendimento. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça em vosso coração. Epa, peraí. Paulo está dizendo aqui para nós ensinarmos uns aos outros, para nós nos admoestarmos uns aos outros, ensinando, cantando, ensinar cantando, ensinando com salmo. Que foi que eu disse? A adoração, ela vem para nos instruir. Durante a adoração, você está sendo edificado, você está crescendo, você está numa posição especial que Deus te coloca para você entender que você está se aproximando do Senhor. E ele fala para fazer isso com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Não está falando aqui dos cânticos do inário. Não está aqui do cântico da cantora gospel fulana de tal, que tem 1 milhão de CD gravado, 10 milhões de CD vendido. Não é isso. Talvez no dia que ela escreveu aqui o hino, que ela gravou esse CD, talvez naquele dia esse hino fosse bom para ela. E ela gravou. Mas no seu caso é diferente. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós é um ser individual, é diferente numa presença de Deus. O cântico que ele deu a um pode não dar a outro. De repente dá um cântico diferente. Então Paulo diz que a palavra abundando em nós, então nós vamos ensinar e demonstrar uns aos outros com cânticos, salmos e cânticos espirituais. Esses cânticos nós cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que está dizendo aqui? Quando vocês começarem a ministrar uns aos outros com cânticos, admoestando, vocês vão ter um cântico que ensina, que ministra, que edifica, que levanta, que estrutura, que bota para cima aquele que está ouvindo. Isso é profundo, muito profundo. Falando entre vós, ele continua aqui, já em Efésios, falando entre vós, conversando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Qual de nós, irmãos, vamos ser bem sinceros, qual de nós em nossas igrejas está fazendo exatamente como Paulo está falando? Há uma dificuldade em entender isso, porque na igreja já se criou a tal liturgia do culto, do culto moderno. Então, vamos começar o culto, vamos abrir o culto, vamos fazer uma oração, vamos ler a palavra, e agora vamos fazer o louvor e adoração.
Aí o pessoal sobe no púlpito, pega a bateria, a guitarra, pega o teclado e canta lá um hino, 2 hinos, 3 hinos, às vezes repete, e canta uns 40 minutos, e a igreja sentada, olhando, sem prestar atenção e pensando não sei em quem, com o pensamento longe e tal, mas estão cantando. Amém, glória a Deus. O louvor hoje foi uma benção, a adoração foi uma benção. Que louvor, que adoração. Acho que repetiu um montão de hino que nem é seu, nem foi você que escreveu, foi uma pessoa que você nem sabe quem foi. Por que você, durante a semana toda que você teve na sua casa, por que durante todos os 7 dias antes de o culto no domingo, por que você não buscou no Senhor um cântico novo? Senhor, eu quero chegar domingo na igreja, um cântico novo, algo diferente, algo especial, algo poderoso, algo que quando eu começar a cantar, a igreja toda sinta a tua presença, Pai. Porque quando você adora, a presença desce. E se desce, tem que entender. Então, vamos só um pedacinho mais aqui, porque a gente vai fazer a live muito comprida hoje. Paulo, ele diz que chegaria um tempo, e esse tempo eu creio que já seja agora, que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Olha que coisa interessante. Sã doutrina significa palavra pura, palavra real, palavra pura, não aceitaria mais. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E o que a gente mais tem ouvido hoje, mais tem visto hoje, são pessoas que estão dando opinião a respeito de adoração sem serem adoradores. Estão dando opinião a respeito de ensino bíblico sem serem mestres. Estão dando opinião acerca de profecia sem serem profetas. Estão querendo evangelizar sem serem evangelistas. Estão querendo fazer tudo de qualquer maneira. Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. No reino de Deus, eu já cansei de explicar isso em todos os fundamentos que nós temos ensinado aqui, que no reino de Deus tem uma organização que foi estabelecida pelo Senhor. Você não vai encontrar bagunça, você não vai encontrar nada fora de ordem, você não vai encontrar nada fora de lugar no reino. No reino, cada coisa está em seu devido lugar. Por isso que hoje nós temos tão falsos mestres, tantos falsos pastores, tantos falsos ministros, que não se formaram, não se aprofundaram, não se prepararam, não estudaram, não buscaram, não oraram, não jejuaram, não se prepararam adequadamente para estar em cima de um púlpito trazendo a sã doutrina. Desculpe o meu desabafo aqui, mas é a verdade. Hoje, quando nós estamos falando de adoração em algumas igrejas por aí, as pessoas estão ficando surpresas. E eu fico assim espantado, mas o que eu estou ensinando sobre adoração está na Bíblia, está na palavra, eu não estou inventando nada. Mas as pessoas ficam assim surpresas. Que coisa, que palavra poderosa. Mas está na sua Bíblia também, está escrito lá. Por que você não viu? Por que você não entendeu? Por que você não leu? Porque não buscou? Porque hoje nós estamos aí cheios de gente que não querem mais engolir a sã doutrina, a palavra verdadeira como tem que ser. Então começa a relaxar, começa a ficar displicente, e aí eu vejo muitos pastores, né? Ainda ontem, né, uma pastora muito amiga minha, a pastora Sandra Alice, me enviou um vídeo em que um pastor aqui de São Paulo, pastor, coitado, ele estava dando um desabafo tremendo. Ele disse assim: não pode, essa igreja que está aí não vai para lugar nenhum, não governa, não tem autoridade, perdeu a autoridade, perdeu tudo. Eu até entendi o desabafo dele, acho que ele tem uma certa razão no que ele está falando. Então, mas por quê? Porque nós enfraquecemos. Nós enfraquecemos por negligência. Nós enfraquecemos por relaxamento. Nós enfraquecemos porque abandonamos a palavra. Um monte de pastores por aí pulando de cima do púlpito, reteté, gritando, linguistando o tempo todo, porque não tem conteúdo para pegar a palavra e ensinar. E quando chega na adoração é a mesma coisa, quando chega na unidade é a mesma coisa, na honra é a mesma coisa. Os fundamentos do reino não ensinam nada e querem que a igreja seja uma bênção. Aí quando vem a luta, quando vem a prova, foi Satanás, foi o diabo, foi nada. O diabo não tem nada a ver com a história, não. O problema é que o Senhor disse, com todas as letras: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito. Então, irmãos, nesse quesito de adoração, principalmente no Novo Testamento, que começou bem
Começou maravilhosamente bem, mas chegamos num ponto, criamos um tal de movimento gospel. Enchemos a nossa boca para falar desse movimento gospel. Um movimento que veio, balançou, foi sucesso, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo gravou CD, venderam, cobraram cifras astronômicas para cantar numa igreja. Vou na sua igreja, 40 mil, 50 mil, 100 mil, eu vou lá, olha, louvar, adorar, Deus por 100 mil reais, 40 mil reais. Olha, nessa concorrência eu perco, porque não sei cantar, não vou conseguir. Né? Mas teve gente, né, que disse, vamos lá adorar a Deus, dá um chequinho antecipadamente, paga meu hotel, bota lá isso, bota aquilo, bota a fruta lá no hotel, bota a toalha disso, aí. Exigências, carnalidade. Desculpe a minha sinceridade, a live aqui é para ensinar a palavra. As lives que eu ministro é para ensinar a palavra. Eu estou muito feliz quando as pessoas ouvem, quando as pessoas compartilham, mas você fique certo de que eu sempre vou dizer o que tem que ser falado. Se você não gostar, você vai assistir live de outro, não tem problema, mas aqui eu vou falar a verdade. Então, esse movimento acabou, furou, acabou aquele negócio de dar dinheiro para todo mundo ganhar dinheiro, os CDs também já acabaram, agora está tudo no YouTube, e resultado, a igreja, ela vai ter que voltar, irmãos, vai ter que voltar às suas origens. Preste atenção, hein? Não estou falando de Jerusalém, não. A igreja de Jerusalém é uma e a nossa igreja é outra, no sentido de que uma do começo e até do fim. Mas a essência, a sã doutrina não muda. O que era doutrina de louvor, de adoração, de cânticos espirituais, lá naquele tempo, tem que funcionar até hoje. O que se aprende lá tem que ir até o fim. Você não pode dizer, não, agora é diferente, agora a sociedade evoluiu. A sociedade evoluiu. Deus não evoluiu, a Bíblia não evoluiu, o reino de Deus não evoluiu. Porque a Bíblia é muito clara quando diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não existe sombra de variação. Ele não muda. Então ele continua sendo o mesmo. Porque a lei lá era uma e agora a sociedade aqui mudou para outra. Mudou nada. A sociedade pode mudar, os homens podem mudar, as pessoas podem mudar, os países podem mudar, mas a palavra não muda, a doutrina não muda. Então, a adoração que tinha lá no começo, ela tem que continuar aqui. Os apóstolos presos debaixo as prisões eram subterrâneas, quando quem vai já vê as prisões lá, são todas subterrâneas, debaixo do buraco, estão presos lá, amarrado, acorrentado, e de repente vamos adorar a Deus, acorrentados. Não vamos culpar o diabo, não vamos dizer que o diabo prendeu a gente, que o diabo usou Herodes, usou o imperador, usou os romanos, não é diabo coisa nenhuma não. O negócio é o seguinte, nós estamos presos aqui porque somos cristãos, somos perseguidos, nos colocaram aqui, mas o que nós vamos fazer? Vamos cantar, vamos louvar, adorar a Deus. Não tinha inário, não tinha CD, não tinha DVD, não tinha nada. Ali tinha que cantar, ó Senhor, Tu és maravilhoso, aleluia, Tu vai nos soltar daqui, Senhor, porque eu estou percebendo pela fé que essas prisões vão cair, os portões vão cair, nós vamos sair daqui, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor. Começava a cantar o que viesse na cabeça. E o que vinha à cabeça era sempre inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirava a eles. E eles cantavam. Daqui a pouco o terremoto vinha, arrebentava tudo. Daqui a pouco os portões se abriam. Daqui a pouco estava tudo arrebentando. Por quê? Porque a adoração, já cansei de falar isso, a adoração atrai a presença de Deus. Quando começava a adorar a Deus dentro da cadeia lá embaixo, o Senhor lá de cima ouvia, tem gente me adorando, meus filhos estão me adorando. Onde é que eles estão? Estão na cadeia, arrebenta a cadeia. Vai lá, anjo, arrebenta tudo, acaba com tudo, bota todo mundo para fora. Meus servos não podem ficar presos enquanto eles estão me adorando. Que maravilha. Hoje, irmãos, tem gente na igreja, presta atenção no que eu vou falar. Tem pessoas, membros de igreja, 10, 20, 30, 40 anos de igreja, que ainda estão acorrentados em certas manias, em certas situações, em certos ressentimentos, em certos pecados, jamais se tornarão adoradores enquanto estiverem acorrentados. Tem que abrir o coração e começar a adorar, com um cântico novo, de maneira diferente, porque aí o Senhor arrebenta os grilhões e te liberta. E a libertação vem. É isso que nós temos que fazer. Não vou me alongar mais, porque já, como eu comecei atrasado, estou terminando atrasado também.
Mas só eu quero que, sinceramente, vou falar mais sobre isso na próxima segunda-feira, principalmente sobre a adoração do Novo Testamento. Quero enfatizar isso, porque a adoração do Novo Testamento, ninguém pode contestar, dizer assim, não, mas isso aí é do Antigo Testamento, isso aí era mania dos judeus, isso é do judaísmo, porque tem um monte de crente que parece que não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não vê a contextualização da palavra. Contextualização, não é modernização não, o contexto, a palavra não muda, o contexto é outro, mas a palavra não muda, a palavra continua sendo a mesma, né? Quem aceitava Jesus Cristo lá na igreja primitiva, é a mesma forma hoje, aceitava lá, aceita aqui também. A morte de Cristo foi por isso, foi por nós também. Porém, quando não contextualiza, não fica sabendo que esses fundamentos que são profundos para nós, fazem parte da vida da igreja e precisam ser entendidos e aprendidos para a gente poder não ficar dizendo assim, não, mas isso aí é dos judeus, isso aqui é da igreja, isso aí é da lei, isso aqui é da graça. Oh, meus irmãos, não confundam as coisas todas. Não faça um negócio desse. Não pense que o judeu é um e nós somos outros, somos separados, que nós vamos para o céu voando e o judeu vai para o inferno também voando. Vamos parar com isso por aí e vamos tentar entender o que é o reino. O que é o reino? O reino não é dos judeus e o reino não é da igreja, o reino é do Senhor. E o Senhor resolveu meter todo mundo ali que é salvo. Acabou o problema. Então o reino é eterno. Então no reino, o fundamento da adoração, ele tem que funcionar. Então se Davi adorava de um jeito, se Davi estudou de um jeito, muito bem, funcionou ali. Mas quando veio a igreja, abriu para todo mundo. Aí todo mundo agora podia louvar. Então o irmãozinho lá no deserto, lá na cabeça da África, lá onde morava Simão Sirineu, lá no norte da África, lá, bem longe de Israel, tinha uma igreja, lá o africano, que não aprendeu nada lá em Jerusalém, que não foi lá, de repente ele estava cantando o hino dele. Então, hoje, por exemplo, vai evangelizar uma tribo de índio dentro da selva amazônica, né? E de repente o índio está lá, o índio não sabe ler, não tem CD, não tem DVD, não tem nada, mas de repente o índio resolve cantar para o Senhor do jeito dele, no idioma dele, no dialeto dele, e glorificando a Deus e adorando a Deus. É assim que funciona. Essa é a maravilha de todas as coisas. A adoração ao Senhor. E esse cântico, então, veio para o Novo Testamento, mas veio, irmão, não veio conforme nós institucionalizamos o cântico, criamos inário, cada igreja tem um inário. Bonito, maravilhoso, lindo, bem escrito. Porém, a Bíblia está falando de cântico novo. O Senhor coloca na minha boca um cântico novo. Que coisa linda. Essa expressão cântico novo aparece 9 vezes na Bíblia, 9. 7 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Cântico novo. Cântico novo é só para quem nasce de novo. Quem não nasce de novo não tem cântico novo. Ah, o senhor está se referindo aos incrédulos e a nós salvos? Não. Eu estou me referindo dentro da igreja. Só tem cântico novo dentro da igreja. Os que nasceram de novo estão dentro da igreja. E os que estão na igreja, mas não nasceram de novo, não tem cântico novo. Vai ter que buscar, vai ter que se concentrar e buscar poderosamente. Amém, irmãos? Olha, tinha muita coisa para falar aqui, ó. O estudo aqui está cada vez maior, porque quanto mais eu falo sobre adoração, mais o Senhor me dá assunto para falar. Isso é tremendo o que é adoração ao Senhor. Só espero que Ele continue me abençoando, me dando unção para ensinar e ministrar, porque eu quero ver você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, que você se transforme num verdadeiro adorador e você vai ver a vitória na sua vida, mudar a sua vida, mudar completamente de toda luta, toda tribulação, quando você entra em adoração ao Senhor. Vai chamar a atenção dele. Amém? Então, Deus abençoe. Ó, não se esqueça, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, peça aos seus amigos para se inscrever no canal, porque o Cláudio me disse que eu tenho que levantar as inscrições para que o vídeo seja distribuído para mais pessoas, né? Então peço a você, se inscreva, chame o seu amigo para se inscrever, compartilhe, dê o like, tem que dar o like também para mostrar que vocês gostaram. E com certeza Deus vai usar você para abençoar esse vídeo e voar o mundo inteiro conforme tem voado. Amém? Meu auxiliar está aqui,
Antes dele se despedir, vamos orar ao Senhor, depois eu deixo ele fazer a despedida dele. Paulo José é o nome dele, está na substituindo aqui. Só que ele não fala inglês ainda, vai falar, mas não fala ainda. Mas vai ficar aqui para ser discipulado. Vai aprender comigo aqui em nome de Jesus. Amém. Depois, quando o Marcos Paulo voltar, vai estar conosco aqui também, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Te louvamos de todo o nosso coração. Abençoa todas as pessoas que nos ouviram nesta tarde. Todas. Sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa alcançá-los e tocar no coração, lhes dar um cântico novo, ainda nesta noite, quando você estiver deitado na sua cama, nesta noite, eu profetizo esta palavra para você, vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, vai receber o cântico novo nesta noite, e nesta noite, na sua cama, você vai adorar ao Senhor, vai adorar de verdade, em espírito e verdade, e vai ter a experiência do que é um adorador. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu entrego a Ti nessa hora toda a honra e toda a glória dessa palavra. Entrego a Ti, Tu és o único digno de receber a honra e a glória e a adoração. Te peço perdão, meu Pai amado, pelas falhas, pelos erros cometidos, pelas palavras que não deveria ter dito, mas me ajuda, Pai, me ajuda a ensinar a verdade, a pureza da palavra. Eu te peço isso, meu Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. PJ, pode se despedir do pessoal, diz que você gostou do pessoal, fala aí, fala qualquer coisa aí, fala alto. Eu gostei muito dessa live, foi muito boa, minha primeira. Foi curta, eu espero participar de mais. E eu espero estar um dia aqui falando pelo meu avô. Amém. Você também pregando um dia, né? Quero ver você aqui fazendo a sua live, a live para os adolescentes, amém? Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Nós fizemos hoje com uma iluminação diferente, porque estamos em São Paulo, estamos fora do Rio, e aproveitamos aqui a luz da natureza para poder fazer, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande beijo no coração e até segunda-feira. Bom fim de semana, bom culto esse fim de semana, bom estudo. Amanhã nós estamos aqui em São Paulo fazendo um seminário, o Cepali, 29º Cepali, um seminário da palavra que nós fazemos sempre para os líderes. Amanhã de 9 da manhã às 5 da tarde, estaremos aqui na igreja do apóstolo Fabiano, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Tchau. Ó Pai, há quanto tempo